Você desacreditar, né, atacar medidas públicas é crime. A maior fake news dessa história do Pix é dizer que o governo voltou atrás na medida por causa de fake news. Essa luta vai continuar. Olá, polêmicos! Tudo bem? Explodiu! O vídeo do Nicolas chegou em todo lugar. Até esse momento que eu estou gravando, o vídeo já teve mais de 300 milhões de visualizações e é o terceiro vídeo mais visto do mundo em 24 horas. O Brasil inteiro viu o vídeo. Ricos, pobres, de direita, esquerda, conservadores, liberais, todes. Esse é o terceiro vídeo que eu falo sobre o assunto porque tá dando mais o que falar do que a esbanja dando pra presidiário. Mas, para a felicidade geral da nação, o Janjo voltou atrás. Colocou o rabinho entre as pernas, mostrou que não tinha argumento para enfrentar a fúria da população que não queria pagar imposto de renda. Com um tiro no pé não foi o suficiente, o governo vai lá e dá o tiro no outro pé, colocando a culpa disso tudo nas fake news. Ao invés de falar, fui mal aí, fui moleque, ele culpa uma coisa que nunca existiu. Todo mundo sabia que o problema não era a taxação do Pix, e sim o imposto de renda nos informais. Todo mundo mesmo. Ora, tira esse combate com a verdade. O problema nisso é que a verdade ia pegar malzão, né? Só nos últimos dias, pessoas inescrupulosas distorceram e manipularam o ato normativo da Receita Federal, prejudicando muita gente no Brasil, milhões de pessoas, causando pânico, principalmente na população mais humilde, desacreditando injustamente um instrumento de pagamento muito importante no dia a dia das pessoas. Apesar de todo o nosso trabalho, com o apoio da imprensa, eu preciso agradecer muito a imprensa, que foi parceira da gente na tentativa de afastar essas mentiras. Isso eu tenho que concordar. A assessoria não oficial do Janjo trabalhou duro para tentar enganar você nesse caso. Isso ficou bem claro. Infelizmente, essas pessoas sem escrúpulos nenhum, com vistas a um ganho político, prejudicar as pessoas mais humildes do país e inclusive abrir margem para crimes serem cometidos em cima dessa mentira. Infelizmente, esse dano é continuado e por conta dessa continuidade do dano, dessa manipulação desse ato da Receita, eu decidi revogar esse ato num primeiro momento. Entenderam, né? Num primeiro momento. Eles não desistiram de tirar até o último centavo do seu bolso. E essa revogação se dá por dois motivos. Um deles é tirar isso que virou, infelizmente e tristemente, uma arma na mão desses criminosos inescrupulosos. E a segunda razão é não prejudicar o debate e a tramitação do ato que vai ser agora anunciado pelos ministros. Eu queria mais uma vez agradecer à imprensa, acho que essa luta é de todos nós, de todas as pessoas de bem, das pessoas que defendem a verdade. Agradeço vocês e conto com vocês nos próximos rounds dessa luta aí que virá. Essa luta vai continuar. Espero que agora você tenha entendido que eles mesmos falaram que estão em guerra com você, povo. E essa luta vai continuar. Essa luta vai continuar. Mas para tristeza deles, o povo tá bem alerta. E agora, com certeza, vai monitorar cada passo do governo para ver se ele não tá tentando tirar mais dinheiro ainda do nosso bolso. Agora, olha isso. Vamos comparar com uma Band que recebe uma mixaria em comparação à Globo? Fala sobre o assunto. Salve, salve! A maior fake news dessa história do Pix é dizer que o governo voltou atrás na medida por causa de fake news. Que o governo voltou atrás porque pessoas da oposição disseram mentiras sobre a instrução normativa da Receita Federal, que foi editada, aliás, em setembro do ano passado, explodiu agora. Que o governo voltou atrás porque o deputado Nicolas Ferreira fez um vídeo detonando a medida com mais de 200 milhões de visualizações. Que o governo voltou atrás na medida porque fraudadores estão tentando dar um golpe usando a medida. Nada disso é verdade. O governo voltou atrás, não por causa de fake news, mas por causa de um fato verdadeiro. A Receita Federal, que tem como missão e tenta de toda forma combater a sonegação, tarefa dela, enxergou na medida uma maneira de arrecadar mais entre aqueles que pagam menos. E pagam menos porque uma parte do vencimento dessas pessoas fica escondido. Quantas pessoas? Dezenas de milhões. A economia informal do país. Veja só, o monitoramento que a medida propunha ajudaria a descortinar essa realidade. Essa é a verdade. Aí vamos lá, como bateu mal? O governo voltou atrás
E para não admitir o erro, resolveu dizer que vai colocar a Polícia Federal para identificar fraudadores que tenham usado o símbolo da Receita Federal para dar golpes. O que aconteceu é simples. Quando um governo tem um atributo negativo, no caso desse governo, essa pegada de buscar sempre arrecadar mais do que cortar despesas, qualquer medida que reforça o atributo negativo gera crise. E essa medida reforçou o atributo negativo de querer só arrecadar. Tem um bom exemplo disso no passado, aliás, num tempo que não tinha rede social, num tempo em que o Nicolas Ferreira tinha 3 anos de idade. Ano 2000, o governo Fernando Henrique Cardoso resolveu mudar o nome da Petrobras para Petrobrax, com X. A decisão foi tomada no dia 19 de dezembro de 2000. Aí, quando a notícia vazou, ela foi alvo de uma saraivada de crítica, porque diziam que era uma forma velada ou inicial de o governo viabilizar a privatização da Petrobras, com S. Troca o nome, põe X e depois troca o controle. Ainda que não fizesse muito sentido, porque não é preciso fazer isso para privatizar, aquele governo tinha a marca da privatização, tinha privatizado. E no final do ano 2000, privatização já não era uma unanimidade. Tanto que 2 anos depois o Brasil elegeu um presidente de esquerda, que foi o Lula, completamente contrário à privatização. Desfecho da história, Fernando Henrique Cardoso mandou desfazer o projeto, a Petrobras não mudou de nome, até hoje é Petrobras, não é Petrobrax. Moral da história, sempre que um governo faz algo que reforça o tal atributo negativo, naquele tempo a privatização e agora a fúria arrecadatória, ele tende a ser derrotado. A diferença entre os dois casos é que Fernando Henrique enfiou a viola no saco, desistiu da ideia de mexer no nome da empresa, e Lula, em vez de enfiar a viola no saco, enfiou a Polícia Federal para caçar fake news e fraude, como se o erro pela medida infeliz e pessimamente comunicada tivesse sido dos outros e não do governo dele. E para provar que Pix na mão, sem taxa, calcinha no chão, a Globo recebeu singelos 177 milhões de reais do bolso do contribuidor. Fez um discurso muito diferente da Band, aderindo à narrativa do governo que culpa as fake news. Pasmo, teve a cara de pau de falar que atacar medidas públicas é crime. Agora o governo perde essa guerra para as fake news e tem que recuar. O recuar nunca é bom, né? E você tem a pressão dos governadores no caso do pacote da segurança, que é um bom pacote desde o início, o princípio do pacote é bom desde o início, e o governo também tem que ceder. Agora, os governadores, em vez de aplaudir e sentir alívio com a renegociação da dívida dos estados, que os estados é que contraem as dívidas, né, já estão, esses governadores já estão pressionando também. Será que o governo vai ficar recuando a cada pressão? Isso é uma coisa. Eu fiquei em dúvida hoje de quem foi a decisão do recuo. Se a decisão foi uma decisão política ou se tem a ver com a decisão econômica. É difícil dizer quem ganhou ou perdeu, mas eu liguei para o ministro Fernando Haddad, aliás, ele estava exatamente assinando a nova medida provisória, ou seja, a medida provisória já está assinada, é essa medida que deixa claro que não tem taxação sobre o Pix, né? Ele estava assinando e aí ele me deu uma frase que eu achei decisiva, né? A frase do Haddad é: tiramos a arma da mão do inimigo. Ou seja, eles viram que a medida provisória, aí a questão de informação à Receita sobre pessoa física, movimentação de pessoa física até R$5 mil, de pessoa jurídica até R$15 mil, que era um processo, vamos dizer, administrativo, né, burocrático, né, que isso virou uma arma na mão da oposição e que a previsão era de que haveria uma guerra no Congresso e uma guerra difícil de você ganhar num Congresso que tem sido hostil, com um Congresso com uma maioria de oposição, tudo tem que ser negociado, emenda. Então, era mais, vamos dizer assim, prudente recuar. E aí o Haddad, inclusive, lembra o seguinte, né? Olha só,
O Donald Trump, quando foi eleito agora, ele teve 5 milhões de visualizações. E o deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, do PL de Minas Gerais, conseguiu mais de 150 milhões de visualizações ao insistir nessa história de taxação, de PIX, enfim, desqualificar. E aí há uma pressão que é de partidos políticos, mas que encontra eco dentro do governo para criminalizar essa posição, essa desqualificação que o Nicolas Ferreira fez. Por quê? Porque você desacreditar, né, atacar medidas públicas é crime. Entenderam? Você é um criminoso por não gostar que o governo te roube. Para gastar com lençóis de luxo, viagens de luxo, alguns aviões. Você comprar alguns aviões. É crime você reclamar que tira dinheiro do seu suado bolso para gastar com isso. Pagou a fatura do teu cartão? Porque a do Lula a gente pagou, você viu, né? Lula gastou 8 milhões, eu falei 8 milhões no cartão corporativo nos 7 primeiros meses do governo. Dá 1.100.000 reais por mês no cartão. E a gente paga essa conta. Ele gastou mais do que todos os outros ex-presidentes, mais do que Bolsonaro, Temer e Dilma. E a justificativa é porque Lula tá viajando demais e por isso esse gasto. Até perguntei isso ao líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu. O deputado disse que Lula gasta mais porque trabalha mais. E o Palácio do Planalto divulgou uma nota explicando esses gastos. Disse que esses gastos foram por causa das viagens, mas que essas viagens trouxeram 111 bilhões de reais em investimentos para o Brasil. Pera lá, o Josias de Souza me chamou a atenção e falou o seguinte: não, esses investimentos ainda não chegaram, isso é uma promessa. Vamos aguardar se isso chega. Mas o que ele cobrou mesmo é transparência. O vexame foi tanto que levou uma notinha da comunidade, provando mais uma vez que as notinhas da comunidade funcionam. Falso que desacreditar e atacar medidas públicas seja crime. Enquanto democracia, a liberdade de duvidar e criticar ações do governo sempre foi um dos pilares do país, sendo amparado pelos artigos 5º, 220 da Constituição de 88 e pelo artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas dessa vez não teve errata, só fingiram demência mesmo. Mas e você? Tá no time da Globo ou da Band? Ou prefere que todo mundo se exploda mesmo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que eu possa continuar trazendo conteúdos divertidos, engraçados e interessantes. Até amanhã e